Então, como eu estava falando, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec costumava citar, ou citou, por informação do plano espiritual superior, que acompanhava ele, um capítulo dedicado à lei de destruição, onde é analisado as causas e razões dos desequilíbrios que se dão no planeta com frequência, ensejando as tragédias coletivas, bem como aquelas produzidas pelo próprio ser humano. E consta que é necessário que tudo se destrua a fim de poder renovar-se. A destruição, portanto, continua Manuel Filomeno de Miranda, é somente produzida para a transformação molecular da matéria, nunca atingindo o espírito que é imortal. Então é bom sempre lembrar que nessas transformações todas que estão ocorrendo no planeta, esses desencarnes, sejam individuais ou coletivos, nunca o espírito, a essência de cada ser, de cada um de nós é destruída. O que realmente é destruído, o que realmente deixa de existir é o corpo físico e aquela camada intermediária entre o corpo físico e os corpos sutis, que é chamado duplo etérico ou corpo etérico. Então, na realidade, o ser continua existindo, só que em outro plano, no plano sutil, no plano espiritual ou no plano extrafísico. Então, essas transformações todas estão ocorrendo a nível do mundo material. Então, os seres que hoje desencarnam, seja quais forem as causas, eles continuam tão vivos quanto antes, quando estavam encarnados. Eu diria até mais, porque não estão mais com o corpo físico, que é um tanto limitado, corpo físico que muitas vezes limita a percepção visual, auditiva, sensorial do que é a vida. Tanto é que normalmente fica restrito à vida física do plano físico, né? Então, desse modo, as grandes calamidades de uma ou de outra procedência têm por finalidade convidar a criatura humana à reflexão em torno da transitoriedade da jornada carnal em relação à sua imortalidade. Então, sempre evidenciando que a visão que os materialistas têm de que a morte é o fim, é a pior coisa que pode existir, na verdade é o fim de um corpo físico que, por se tornar velho ou por questões de desencarne mais precoce, apenas ele deixa de existir, mas a essência do ser, o espírito, com tudo que viveu, aprendeu nessa última encarnação e em outras, todos os laços afetivos continuam tão vivos ou mais que antes. E ele continua dizendo: as dores que são consequências desses fenômenos denominados como flagelos destruidores objetivam fazer a humanidade progredir mais depressa. Já dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento. É preciso que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Então, na realidade, o que muitas vezes acontece é que nós, encarnados, estacionamos acomodadamente, fixados no mundo material, e a parte moral, conforme o ser, fica completamente estagnada. Daí a necessidade de cada ser ter uma consciência transcendente, uma consciência que vai além do plano físico. Somente do vosso ponto de vista, continua Manuel Filomeno de Miranda dizendo,
ponto de vista pessoal, os considera. Daí vem que os qualificais de flagelos por efeitos do prejuízo que vos causam. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem das coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Eis, portanto, o que vem ocorrendo nos dias atuais. Então, evidenciando a necessidade realmente de haver esses grandes abalos para tirar o ser humano, ainda inferior em evolução, em consciência, tirar do ponto acomodado em que se encontra, fixado só na ilusão do mundo material, e daí, com esses abalos, buscarem algo mais para si próprio, evoluindo mais aceleradamente. E ele continua dizendo: as dores atingem patamares quase insuportáveis e a loucura toma conta das cidades terrestres em caráter pandêmico, ao lado dos transtornos depressivos, do uso das drogas, do sexo desvairado, das fugas psicológicas espetaculares, dos crimes estarrecedores, do desrespeito às leis e à ética, da desconsideração pelos direitos humanos, animais e da natureza, chega-se ao máximo desequilíbrio, facultando a interferência divina, a fim de que se opere a grande transformação de que todos temos necessidade urgente. Então, se não houvesse a interferência do plano superior, das grandes hierarquias, certamente a própria humanidade se autodestruiria, ou já teria se autodestruído, já que não tem noção do que realmente é correto, do que realmente é importante, do que realmente deve existir e deve se fazer. Enquanto os objetivos são pequenos, são inferiores, ocorre o perigo de fazer a coisa errada, né? Então, diante disso todas essas ocorrências, percebemos principalmente que existe a interferência, como disse ali o Manuel Filomeno, do plano superior, que atua constantemente através dos nossos mentores espirituais, das hierarquias espirituais, dos centros intraterrenos, intraoceânicos, das colônias espirituais, e atuando constantemente nesses momentos, impedindo que coisas piores aconteçam, que desastres piores aconteçam. Outro tanto, esses desastres acontecem justamente como ele explicou ali, para sacudir a humanidade, tirar a humanidade do sono profundo em que se encontra, e vivemos um caminho inevitável, né, que é o caminho que vai seguir o seu rumo nessa transformação, quer queiramos ou não. Então, o importante hoje mais que nunca é nos elevarmos, sintonizarmos constantemente com o plano superior, aqueles que acreditam que existe um plano superior, que existem seres mais evoluídos, e para que, diante do que está por vir, diante dos acontecimentos, tenhamos força interna, né? Força e tomada de consciência de que todas essas coisas, embora sejam tristes, lamentáveis, mas são necessárias para essa mudança, esse planeta, que mais adiante, passada essa transição grave, o planeta Terra vai se tornar um planeta de habitação de seres bem mais evoluídos, uma consciência maior, de um estado bem mais elevado, e que com isso se possibilitará fazer uma evolução mais harmônica, mais equilibrada, sem tantas interferências negativas, sem desequilíbrios, sem maldades, sem violências, né?
Então, basicamente é isso. Quis passar para vocês uma noção, uma explicação do porquê desses desencarnes coletivos, desses acontecimentos graves de destruição. E se houver alguma dúvida, coloque nos comentários e no próximo vídeo, ou mesmo no comentário eu responderei. Então por hoje é isso, espero que tenham gostado. Se gostarem, dê o like, o gostei, se inscreva no meu canal e até o próximo vídeo, próximo encontro. Até mais.